Bem-vindos a mais um momento terapêutico comigo, Ana da Almeida. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que é um verdadeiro desafio na vida do ser humano quando ele se apresenta. Esse momento aparece na vida de todo ser humano. Em algum momento da sua existência, ele vem se deparar com esse momento. Esse momento também é denominado momento traumático. Trauma, choque emocional. E quando é que ele ocorre na vida da gente? E por que ele ocorre na vida da gente? E o que acontece com a gente quando ele se faz presente no nosso cotidiano? O trauma, esse momento traumático, ele surge quando a gente se surpreende. É um momento imerso na surpresa. É algo que a gente vive que a gente jamais poderia se imaginar vivendo aquilo. O momento traumático, ele é uma verdadeira pedrada na cabeça da pessoa que passa por ele. Sabe a pedra? Ela vem, pá! Mas quem é que jogou essa pedra? A vida. A vida joga a pedra. E esse momento traumático é um momento de profundo desalento. É um momento de profundo desespero. Porque ele te tira, ele te arranca do teu eixo. Ele vem para sacudir com a tua vulnerabilidade, para mexer com a nossa impotência, para nos deixar inerte, atônito. O que é atônito, Ana? Sem tônus, sem movimento muscular. Dr. Bach já dizia, né? Que a pessoa, quando ela está sofrendo um choque emocional, é a vida que está sacudindo ela e dizendo: te mexe, olha o caminho que tu está tomando. Acorda. E aí diz assim: mas Ana, quando é uma criança, quando é uma criança que é pequenininha e perde o pai, perde a mãe, é a vida sacudindo a criança? Quando é uma criança pequenininha que perde a irmã querida, que vê a irmã morrendo ali na frente dela, e ela não pode fazer nada, e ela vê os pais entrando em desespero, levando a maninha, e nunca mais a maninha volta. É a vida sacudindo essa criança. Aí é interessante, porque acompanhando essa criança fez o horóscopo, os pais fizeram um horóscopo dessa criança, e no horóscopo dizia que naquela idade ela ia passar por um profundo abalo. Tá, e aí como é que faz? Quer dizer, a criança nasce, quando está nascendo, saindo do útero da mãe, já está marcado o destino dela? Já está marcado. A nossa consciência, ela é um espaço multidimensional. Na nossa consciência está a dimensão do inconsciente, está a dimensão do consciente, do subconsciente, o passado, o futuro, o presente. Existe o eu inferior, que é o eu instintivo, o eu reativo, é esse que entra em choque. Existe o eu racional, que consegue elaborar aquela vivência e ter um entendimento daquilo e realizar um aprendizado. E existe o eu
denominado presença divina, consciência superior, que sabe que nós, para evoluirmos, precisamos passar por determinadas experiências, porque aquelas experiências vão desenvolver atributos em nós que irão nos fortalecer. Então, o trauma ele pode ser vivido em 3 instâncias. A instância instintiva, que é que fica atônita, que é que entra em desalento, em desespero, que não realiza a elaboração, o aprendizado. A essência racional, que é aquela que passa o primeiro momento, começa a pensar, começa a elaborar tudo aquilo, começa a se autorrevelar a partir daquela experiência, a ter um outro nível de compreensão de si mesma. E a instância divina superior, que é aquela que determina as experiências que aquele indivíduo, que é si próprio, tem que passar para desenvolver atributos que precisa desenvolver. Onde o horóscopo, que é essa leitura cósmica, do momento cósmico que tu está nascendo, que revela os movimentos evolutivos que tu tende a atravessar, é a descoberta e o desenvolvimento da linguagem simbólica, que é a linguagem que une as dimensões do eu inconsciente com o eu consciente. Os sonhos também unem essas dimensões. E tem até uma vivência, assim, de uma paciente que sonha, né? Ela realiza um sonho e nesse sonho ela se percebe com várias questões a se resolver. E aí ela começa a compreender, né? Que existe um caminho para ela percorrer de autodesenvolvimento, para desenvolver aquela resposta assertiva, positiva, que tende a conduzi-la a situações mais harmoniosas no seu viver. Então, o trauma, voltando, né? É justamente aquelas situações que te surpreendem negativamente, em que tu muitas vezes pensa que tu jamais imaginaria passar por aquilo. Aquilo é totalmente imprevisível para ti. E num primeiro momento tu fica abalado com aquilo te traz um desespero, aquilo te traz um desalento. Passado aquele primeiro momento, já surge em nós uma resposta mais reativa e que está imersa na capacidade da gente aprender com aquilo. Porque aquela experiência ela está repleta de símbolos e significados que vão nos conduzir a um nível de maior compreensão da gente mesmo. Então, tudo que a gente vive, até um peido que a gente dá, está pleno de significado. Eu atendi uma vez uma pessoa, ela estava tão na defensiva, ela estava tão arrogante, que eu precisei que ela comesse uma feijoada. Era um treinamento que eu estava fazendo. E as pessoas estavam muito na defensiva, se sentindo muito arrogantes, assim, muito prepotentes. Aí eu digo, precisa de uma feijoada com porco, uma feijoada forte, para fazer pum. E não deu outra, fizeram um monte de pum. E eu disse, vamos peidar, porque o peido mostra o que é o nosso lado humano.
aquele lado que a gente não controla, né? Tu quer se curar e não dá. Aquela vulnerabilidade humana tão bonita. Quando a gente fica com rugas no rosto e a gente quer segurar as rugas e não dá. É a vulnerabilidade. É a vida grande e a gente pequenininho. E a gente em paz. Com a grandiosidade e o movimento da vida. E a gente imerso nesse movimento, pleno de aprendizado, pleno de significado, pleno de símbolos para a gente decifrar, que vão nos conduzir a nós mesmos.